A Santo Júnior Consultoria e a Mercado Edu prepararam para vocês uma boa análise do Censo da Educação Superior, divulgado em 2020 e com base nos dados da série histórica até 2019. Vamos conversar um pouquinho nesse nosso primeiro vídeo com uma análise geral sobre os dados do censo, e vocês terão depois mais dois outros vídeos que nós vamos preparar para vocês, um falando sobre a educação à distância e o outro sobre o ensino presencial. Vai ser um bom bate-papo, um bate-papo mais espontâneo, onde eu vou procurar chamar a atenção para vocês de alguns números importantes. Vamos passar primeiro para o total de matriculados do ensino superior. Nós vemos aqui na linha de cima, olha, começamos com 5.700.000 alunos em 2011 e chegamos a 6.153.000 alunos da educação presencial nessa série histórica 2011 a 2019. Na linha inferior é o trajeto da educação à distância, essa notadamente o salto é muito maior. Enquanto a educação presencial tem uma curva, a educação à distância ela vai numa ascendência. Se vocês observarem na tabela abaixo, vocês vão perceber a separação dos números do ensino privado e do ensino público, tá certo? Lembrando, total de matriculados do ensino superior. Vamos avançar mais um pouquinho? Olha o percentual de alunos matriculados por modalidade. No gráfico superior, nós temos os dados de 2018, onde a proporção do ensino presencial era de 75,68%. Se nós olharmos para o ensino privado, olha ali do gráfico, na tabelinha ao lado, né? O presencial tem 70% e o EAD já tem 29,5% dos alunos matriculados. Em 2019, há uma expansão, notadamente, essa expansão acontece principalmente da modalidade à distância no ensino privado, tá certo? Então, a modalidade à distância no ensino privado ela está em franca expansão. Isso é bastante óbvio. No nosso vídeo sobre a modalidade EAD, nós vamos tratar com mais cuidado sobre o impacto do Decreto 9057 de 2017 e por que ele provoca esse movimento que a gente observa aqui na diferença de 2018 para 2019. Vamos ver o percentual de matriculados por categoria administrativa, as privadas com e sem fins lucrativos e as públicas federal, estadual, municipal e a categoria especial. Vamos observar aqui, de novo, né? A gente tem aqui as privadas aqui se consolidando com entre 70% e 75% dos nossos alunos matriculados, mas observe que entre 2018 e 2019, o que a gente tem de diferença? As instituições com fins lucrativos começam a ter uma fatia maior do mercado. Né? Aqui a gente tem um salto de ponto percentual, mas acredita-se que essa é uma tendência que nós vamos experimentar. Bom, funil, o bom e velho funil, aqui nós fizemos no formato de quadrante, mas nada mais é que candidatos do ensino superior, 18,6 milhões, vagas, 11 milhões, ingressos, 3,6 milhões, e nós colocamos aqui, a Mercado Edu preparou essa tabela para a gente de uma maneira bastante inteligente também, o número de concluintes, 1,2. Olha que curioso, do total de candidatos, aqueles que vão concluir o seu ciclo, é verdade que os concluintes não são do mesmo ano dos candidatos, mas como nós temos o ciclo contínuo da educação, não é? A gente consegue aqui perceber que ainda que não seja gritante da casa de 18 para 1 milhão, é sim uma caminhada onde muitos ficam pelo percurso pelos mais diferentes motivos. Número de instituições, olha só, número geral, nós tínhamos em 2015 2.364 instituições de ensino superior mantidas, né? Mas nós chegamos lá na frente, olha, com 2.608. E aonde acontece essa expansão? É óbvio, essa expansão acontece no ensino
privados, saltando de 2015 de 2.072 para 2.306 em 2019. O que é que aconteceu no meio do caminho? Decreto 9057 e Decreto 9235, ambos de 2017. O que nós percebemos aqui é que houve uma mudança com a diversificação de empresários atuantes na educação superior. A gente vai mostrar mais alguns dados para vocês que são bastante interessantes para ilustrar como esse movimento aconteceu. E reforço, assista o nosso vídeo sobre o impacto do decreto 9057, porque ele vai detalhar como o decreto influenciou nessa diversificação de novos players, de novos empresários, de novas mantenedoras. Mas vamos aqui olhar, por exemplo, na expansão de locais de oferta. Aqui a gente já tem alguns sinais bastante interessantes, né? Nós saltamos da casa dos 9 milhões para a casa dos 20 milhões de locais de oferta. Locais de oferta aqui nós estamos falando polos, campos e unidades sedes. Por que é interessante? No decreto 9057, todo mundo observou a possibilidade da expansão de polos, juntamente com a portaria 11, também de 2017. Mas, no decreto 9235, nós também observamos que os centros universitários passam a poder instalar campus dentro da mesma unidade da federação. E aí você tem uma diversificação de campi, tá certo? Também para os centros universitários. O que antes era uma prerrogativa só das universidades, os centros universitários também podem se diversificar com unidades que sejam unidades instaladas, não apenas polos de EAD. Então, esse crescimento de locais de oferta, ele é sim, em grande medida por conta dos polos, mas nós também tivemos aqui o avanço territorial dentro das unidades da federação, dos campi fora de sede, instalados pelos diferentes centros universitários. Se nós observarmos ali a tabela do ensino superior privado, bom, saltamos de 6 para 16 mil endereços para essa oferta. Vamos falar agora alunos por grau de curso. Olha a estabilidade, olha que curioso, não é? Nós temos na linha superior, olha aqui, ó, de 5.5 a 5.6 da casa do milhão para os nossos bacharelados. As nossas licenciaturas ali de 1.4 a 1.6 na casa do milhão também, e os nossos tecnólogos na linha inferior. Se a gente olhar, a tendência do movimento deles, ela é paralela. Nós não temos nenhuma mudança brusca, com uma suave queda dos bacharelados e algum crescimento dos tecnólogos, mas ainda nada como uma tendência assintosa, que vai chamar demais a nossa atenção. Vamos olhar os cursos mais procurados? Modalidade presencial, Direito, Administração, Enfermagem, Psicologia, Pedagogia, é o nosso top 5. A gente tem a lista aqui até os 10 mais procurados. Olha só a evolução de matriculados na nossa primeira coluna aí do lado. Vou pegar o Direito como exemplo, não é? Se nós pegarmos a diferença entre os anos de 19 e 18, houve um decréscimo de matriculados da casa de 3,67%. Mas, se nós olharmos o número de ingressantes, houve um acréscimo de 1 ponto percentual de ingressantes. Percebem? Então, eu tenho uma aceleração de ingressantes menor no curso de Direito. Se eu pegar aqui para comparar, eu olhar ainda nesse top 5 a psicologia teve de ingressantes um acréscimo de 11% e no total de matriculados um acréscimo de 3,6%. Se nós olharmos para a medicina, olha só a Lei do Mais Médicos, olha só os editais de medicina aí mostrando uma mudança, não é? Nós temos aqui de ingressantes mais 14% e de matriculados mais 11%. Então nós temos sim resultados aqui da Lei Mais Médicos, nós temos aqui resultado dos editais de instalação dos novos cursos de medicina. Quem mais perdeu espaço? Notadamente, engenharia civil. Curioso, não é? Há mais ou menos 10 anos atrás se falava do apagão de engenheiros e de repente houve uma euforia pelos cursos de engenharia. Nós voltamos a ter estabilidade em torno dessa profissão. Modalidade à distância, matriculados e ingressos.
Olha só como o top 10 muda e o top 5 mais ainda, né? Pedagogia entra em primeiro lugar do ranking, administração vem em segundo, educação física em terceiro, ciências contábeis em quarto e um tecnólogo, gestão de recursos humanos, em quinto. Obviamente a saúde não está aqui presente com tanta participação como na modalidade presencial. Sugiro para vocês, pausem o vídeo e olhem aqui a coluna de matriculados e olhem a coluna de ingressantes. Né? Os números se misturam um pouquinho, mas via de regra o que é que nós tivemos? Crescimento, né? Crescimento de matriculados e aceleração de crescimento com os novos ingressantes, tá? Pause o vídeo e olhe essa tabela com mais calma para você poder compreendê-la melhor. Vamos para o ranking das instituições, das mantidas. Olha só, o NIP, todos observam para as instituições que estão com as suas mantenedoras, com capital em bolsa de valores, CVM, etc. Mas olha quem é a nossa primeira. A boa e velha Unip. Olha só o professor de gênio aí com a sua participação, a sua presença preponderante no mercado da educação superior. Não é sozinho, é uma grande equipe, é um projeto muito interessante o da Unip, mas é verdade que muito se fala das empresas de capital aberto, mas no ranking de mantidas, a Unip tem aí a sua presença forte. Por outro lado, se olharmos para as SAs, o que é que nós veremos? Veremos a Estácio como mantida, né? Já na segunda colocação, terceiro, quarto e nono lugar, as três pertencentes ao mesmo grupo, não é? As três dentro da Cogna Educação, que na prática é a nossa boa e velha Crópio, tá certo? Então vejam que no ranking das mantidas eu tenho que olhar para elas, lembrando que existe a presença também das mantenedoras por trás das suas operações, não é? E aí nós temos Unicelv, Uninter já presentes, Uninove, Unicesumar e a Unisanassal, que é do grupo Ser. Vamos avançar? E em ranking das IES públicas, nós achamos interessante mostrar para vocês como a USP ainda tem uma participação importantíssima em número de matriculados no Brasil, né? Ainda que uma instituição paulista, né? E com toda a sua operação lastreada em cima de participação do ICMS, mas olha a importância da USP, e depois a gente assiste à participação importante das federais. Rio de Janeiro, muito presente, com a UFRJ e a UFF, né? A Unesp volta a aparecer, a outra das paulistas, aí participando, e aí veio o UNB, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Olha só a importância de oportunidade de estudos que estas instituições vêm oferecendo, com o número de matriculados e de ingressantes que não é para se desprezar. Próximo tópico, vamos falar de financiamento público federal, rede privada, óbvio, né? Total de alunos com financiamento FIES, reembolsável FIES. Olha a curva do FIES, não é? 2014, 2015, 2016, lá desde 2012 o salto de 13 e 14, todos sabem da política do governo Dilma em cima do FIES, e todos sabem também do que aconteceu em final de 2014, não é mesmo? E depois nós vemos aqui o ProUni integral e o ProUni parcial estabilizando. E o FIES foi parar onde? O FIES foi parar perto do ProUni. Se nós somarmos o ProUni parcial e integral, nós vamos perceber que os programas estão se equiparando. Vamos em frente. Só para comentar, existem as fundações e instituições que são da administração pública, de caráter público, mas que são baseadas em mensalidades, né? Ainda que numericamente pequeno, mas é sempre bom observar que elas ainda existem e elas participaram do mesmo movimento do FIES que aconteceu no mercado como um todo. Alunos desvinculados, matrícula trancada. Olha só, presencial e à distância. O que é que nós observamos? O presencial tem um movimento de subida de desvinculados, de trancamentos e depois de instabilidade, e a educação à distância, à medida que cresce a sua participação no mercado, também está crescendo a sua participação nos atos de trancamento. Um movimento bastante natural, bastante esperado e guardando as proporções, não é? Bom, vamos olhar agora, esse número é um número que nós
construímos com bastante cuidado para a gente observar a relação entre mantidas e mantenedoras. Olha só o número de mantenedoras que existe no Brasil. Tá? Lá em mantidas nós estamos na casa de 2.600, mas na casa das mantenedoras nós estamos na casa de 2.038, né? Com o Sudeste com um crescimento menor em número de mantenedoras e o crescimento maior no Centro-Oeste, ou seja, é onde o ensino está se expandindo com novas mantenedoras, não é? No Norte também um crescimento gigantesco, né, da casa de 54% nessa série histórica de 15 a 19. Então, a gente, se fosse nomear, ordenar por este percentual de crescimento, nós teríamos Norte com 54%, Centro-Oeste com 47%, Nordeste com 36%, Sul com ainda um pequeno crescimento na casa dos 9% e o Sudeste já consolidado com os seus 5% de crescimento, uma média na série histórica de 1 ponto percentual por ano, média, tá? Não foi bem assim que o movimento aconteceu. Número de mantenedoras por consolidadora, que são os agentes que têm crescido no mercado por aquisições, não é? E nós vemos aqui, olha, a Kroton numa velocidade menor de aquisição, aqui de 2015 a 2019, a Unirb, olha só, a Unirb, professor Carlos Joel, que é o gestor, olha o crescimento que ela veio experimentando, saltando de 10 para 16 mantenedoras, né, 60% de crescimento. Grupo Ânima com um interessante, saltando 14%, de 14 para 16, e a Kroton também saltando 4, né, mas aí o percentual se mostra menor. Estácio estabilizada ao longo desse período. E alguns grupos que nós gostamos de chamar a atenção, Grupo Cruzeiro do Sul, Multivix, Laureate, nós achamos interessante mostrar para vocês como tem sido o movimento destes. Bom, esse é o cenário que nós quisemos mostrar para vocês, com os dados gerais da educação superior. Esperamos ter chamado a atenção para números que vocês não conheciam, né? Porque esse é um tema bastante recorrente, e acompanhe o nosso canal da Santo Júnior, acompanhe os estudos também da Mercadedu, principalmente no nosso canal, logo o vídeo sobre o impacto do decreto 9057 e a expansão da educação à distância. Mais uma vez, eu sou o professor Jair e naquilo que podemos, naquilo que posso, sempre tento trazer um conteúdo original para vocês. Um abraço, fiquem bem, fiquem em paz, a pandemia ainda vai passar.